Meu nome é Ronaldo, eu sou da Belmetal. Nós vamos falar hoje sobre o sistema unitizado, o nosso, né? É o nosso sistema offset, um sistema modular, alguns chamam de célula, módulo, depende do linguajar de cada região. Esse sistema, sim, ele é um sistema, hoje em dia, top de linha para o mercado. Não tem um sistema mais tecnológico do que esse que a gente está falando agora. O sistema unitizado é um sistema muito prático. Ele se mistura com diversos materiais, granito, ACM, vidro de vários tipos, né? Nós temos também o Build System, que é um conjunto de obra, que a gente faz a obra inteira, fechando todo o material da obra, projeto, tudo, e acompanha a obra. Um principal ponto do nosso sistema é onde nós vamos fazer a transição do sistema, que é esse ponto aqui, nesse desenho aqui. Ele está apontado aqui, mas a transição está abaixo. Por quê? Porque o nosso sistema ele precisa de um ponto de apoio próximo à união das células. As células elas são divididas por andar. Normalmente o pé direito é o tamanho da célula. A gente vai dividir, um exemplo, um pé direito de 3,5 metros. Esse seria o tamanho da célula. Isso sem contar ajuste, né? A gente trabalha com milímetro, pode ser 3.495, 94. Isso a gente determina o nosso pé direito e o tamanho da célula. É um sistema muito rápido, porque ele trabalha em paralelo com a obra. Enquanto a gente tem na obra o pessoal planificando as ancoragens, nível e plumo, tem em paralelo o trabalho da fábrica, que é montar as células. Então, normalmente o que acontece? Às vezes, o pessoal da obra não vê a obra acontecer, mas vê bastante gente trabalhando, colocando os inserts. Aqui é um exemplo que eu vou até antecipar. Nesse caso aqui nós temos uma união ou transição no peitoril. Esse é um caso típico para quando nós tivermos um apoio no peitoril. Porque senão a gente tem todo esse balanço aqui até a rótula, que é a transição. Isso para o cálculo estrutural não é muito legal. Então quando a gente faz a nossa rótula no peitoril, é interessante que a união esteja aqui também. Ou a gente faz ela típica no piso, que esse aqui é o caso típico. Nós temos a rótula, que é a união do sistema, e o apoio bem próximo à união. Isso é importante, por quê? Porque pode gerar uma sensação de um pêndulo. Se você tem um apoio no piso e a sua união no peitoril, você pega a fachada, você vai ter a impressão que ela vai estar trabalhando. Isso é pouca coisa, mas se você tem um apoio no peitoril, né, falando em questão de divisão da célula, isso diminui bastante. Mas isso é mais para um cálculo estrutural. Nós temos tanto a opção de dividir ela no peitoril quanto no piso. São duas formas típicas de a gente montar esse sistema. Aqui, apresentando alguns tipos de inserts. Esse insert a gente dá um nome para ele de insert tipo J ou cachimbo, que ele busca a fachada abaixo dessa linha que o pessoal, os arquitetos normalmente colocam para a gente, né, nos projetos, como uma linha horizontal. Então essa é a intenção, a gente buscar a linha horizontal junto, a linha da fachada, né, horizontal, junto com a linha que ele determinou. Nesse caso aqui, ó, vocês podem notar, nós temos o peitoril, e a nossa linha horizontal vai ficar acima da linha do peitoril. Então aqui são alguns tipos de insert. Esse a gente chama de insert tipo J ou cachimbo. Esse é um insert de piso, também conhecido como insert L. E aqui o insert frente de laje. Esse insert frente de laje, aqui no caso ele já está com uma regulagem. Essa regulagem aqui é aquela regulagem típica do desnível, do desaplumo do prédio, né? O prédio sofre um desaplumo, a gente pega o pior ponto
E aonde a gente tem que calçar, normalmente o pessoal faz uma caixinha aqui e enche com grout. Está um detalhe em 3D de como finaliza esse material. Aqui, ó, é um sistema misto. A gente está misturando um granito. Nesse caso, o granito já sobe direto na célula. Então facilita muito mais a agilidade da montagem. Ao invés de o prédio sair entre vãos e a pedra individual, ele já sobe junto com a célula. Já fica um alinhamento, já está previsto aqui. E a agilidade aqui é muito rápido com esse sistema. Esse aqui é um sistema de contraventamento, para diminuir o momento solicitante nos montantes. Esse momento aqui, a gente vai contar o quê? O peso a gente já resolveu nos inserts. Aonde está ancorado, já está resolvido. Então a gente não vai resolver duas vezes a questão de peso. Peso é unicamente no insert. Esse contraventamento aqui, a gente não tem um detalhe, ele é ideal ser aplicado abaixo da viga. Nessa situação aqui, a gente considera que tem um contraventamento e a ancoragem ela está aqui em cima, porque essa laje ela vai sofrer uma dilatação. E o sistema aqui embaixo, essa célula de cima, ela pode-se considerar que ela está em balanço, ela está solta na laje de cima. Então a dilatação que essa laje sofrer não vai interferir na laje de baixo. A gente aplica um contraventamento aqui nessa área, e essa área aqui ela fica neutra. Então o único cálculo que a gente faz para o momento do perfil é vindo aqui no nosso vão livre, ou vão luz. Isso minimiza bastante o custo, né? Ao invés de a gente usar uma linha de 150 milímetros, 120, a gente pode usar uma linha de 100, de 80 milímetros. E esse é o nosso sistema de içamento. Nesse caso aqui, ele tem uma mini grua, tipo Spider. Essa mini grua, ela joga o sistema para fora. E ele vai encaixando modular, uma na outra. Aqui essas barras de transição, elas servem para guiar e para estruturar o sistema. Aqui a gente consegue ver também aonde ela está ancorada. Esse sistema, ele nunca é preso. Ele só é somente ancorado e fica preso por gravidade. O peso da célula resolve toda essa questão. Porque a gente vem do Brasil em si, é difícil falar que um vento vai levantar uma célula de 100 quilos, né? Então, todo o peso resolve a nossa ancoragem. Essa é uma obra que nós estamos executando no Brooklyn, na região ali paralela a Berrini. Essa é a própria mini grua que estava com o braço para fora. No caso, existem N tipos de equipamentos. Esse equipamento aqui é um equipamento que já vem todo pronto. Em outros casos, o serralheiro ele faz uma mini grua com motor elétrico, com controle ou direto no botão de sobe e desce para poder içar esse material. Aqui mostra, nesse caso aqui, ele está usando esse balancinho aqui, porque essa célula ela vai em frente à viga. Então ele precisa ter um acesso nesse ponto aqui para poder guiar a célula. A célula ela está totalmente para fora. Normalmente essas células elas estavam espalhadas por esse andar e eles só vão jogando para fora e encaixando, como o caso dessa daqui. Aqui a gente vê o rapaz guiando a célula, né, para o seu ponto. E aqui a gente vai ver ela interno. Como eu falei, ó, normalmente ela fica espalhada pela obra, para facilitar o trabalho. Com esse sistema, ou ele usa a grua a uns 3 andares acima, ou ele usa no topo do prédio, dependendo do tamanho do prédio. A questão é equilibrar a fachada. Na hora que a célula estiver subindo, se for muito grande, esse vão ele vai ter que ter 2 cordas embaixo, como já houve essa situação, porque o próprio vento vai ficar levando a célula para um lado e para o outro. Então ele vai ter que estar guiando. Então são coisas a ser estudadas, né? Aqui praticamente num passo a passo. A célula ela estava aqui de espera. Aqui ela já está no gancho.
e ela está indo para fora. A gente pode acompanhar aqui. E esse é o ponto que ele vai guiar a célula. Esse sistema é um sistema que o próprio peso ajuda a aprender o sistema. Aqui ó, a gente consegue enxergar uma gacheta que é uma vedação contínua. Essa gacheta ela dá uma pressão com o sistema de cima. Mas o próprio peso da fachada vai fazer esse amortecimento aqui. Essa é a questão do armazenamento. O armazenamento disso aqui é tudo paralelo à obra. No sistema stick, né, o pessoal monta o quadro e vai deixando o quadro para ir para a obra. E a única diferença é que quando chegar na obra, a gente não vai parafusar nada no esqueleto, na coluna e travessa. Isso aqui vai direto para o vão e vai simplesmente ser encaixado e está pronto. Essa é uma célula também de um tamanho grande. Né? Nesse caso, ele está levando a fachada do piso. O diferencial dessa obra para o outro é justamente esse. Esse aqui ele está levando do térreo, enquanto aquele outro ele dividiu por andar. Isso é questão de cada serralheiro. Cada um acha viável de um jeito, não que uma forma seja errada ou a outra esteja certa, mas a que cada um acha melhor. Esse é um tipo que a gente chama de célula de ajuste. Por quê? Porque a gente faz o seguinte: normalmente o nosso eixo, quem determina é o arquiteto. A arquitetura já definiu qual que é o eixo da fachada. Então a gente tem a liberdade de fechar a altura, determinar essa altura, e a gente vem montando todos os caixilhos aqui e deixa aqui o canto como um ajuste. A gente trabalha em milímetros. Se esse ajuste aqui foi 5 milímetros para um lado ou menos, a gente vai conseguir corrigir aqui sem perder tempo. Isso aqui fica tudo para o final. Então a gente consegue toda a agilidade de fechar a fachada frontal, deixando os cantos como ajuste. Aqui é a mesma coisa. Esse é um sistema também que ele foi içado do piso. Aqui dá para ver até umas cordas da onde que estava preso aqui na célula. Só faltou o rapaz aqui embaixo. Uma coisa que é muito importante nesse sistema é o equipamento. O equipamento é uma coisa fundamental. O custo dele às vezes pode ficar um pouco mais alto, mas se for colocar mesmo na ponta do lápis, é trocar figurinha, porque a gente tem que comprar ou alugar, às vezes, um sistema de içamento. Mas evita de ter um balancinho na obra, ter andaime. Então é uma troca. Você deixa de ter um custo para ter o outro. E a agilidade disso aqui não tem igual. Aqui é um sistema com brise, né? Decorativo. De novo aqui a gente consegue N formas. Tem outros brises com outras geometrias, triangular. Aqui é uma situação que ele foge do plano. Coisa de arquiteto, né? O arquiteto queria só um dentinho no prédio e a gente resolveu essa situação. Essas são algumas obras que a gente vai apresentar agora. Essa é uma obra executada em Barueri. Uma das primeiras, ela é mista. O prédio inteiro foi feito com sistema unitizado entre vãos e aqui unitizado cortina. E o térreo da obra foi executado com o sistema Atlanta. A gente normalmente usa no térreo ou Atlanta ou um sistema Grid Sky, que ele serve também para coberturas. Esse é o edifício Igaraçu. Quem passa ali na ponte da bandeira, da Avenida das Bandeiras ali, a gente consegue enxergar ele lá de cima, olhando depois da usina de traição ali. Foi um projeto também muito minucioso, porque essa questão desse vidro aqui foi uma exigência do arquiteto e a gente encarou junto com o pessoal do vidro, que foi o pessoal da Terra de Santa Cruz. Desenvolvemos um vidro que por dentro era um vidro único e por fora tinha os dois vidros. Nós fizemos um reforço no vidro com uma barra chata por dentro e colada com fita VHB. E quem olhar, pode olhar lá de baixo que ele está perfeito, essa linha.
Esse aqui foi o edifício Nassau, em Recife. Esse prédio aqui, ele deu origem à linha Offset Wall, a primeira linha da Offset Cortina. Nós tínhamos células duplas, porque o pessoal tinha muita pressa em subir esse prédio. Eles não quiseram célula simples, encararam fazer célula dupla, e também foi muito rápido esse sistema. O edifício Millennium, fachada entre vãos. Essa é uma obra da Petrobras do Rio. Esse é o Centro Administrativo de Minas Gerais, né, o prédio todo pendurado. Esse prédio, o maior desafio dele é a dilatação. Como ele não tem nada estruturando, ele só tem os cabos de aço segurando as 5 lajes, ele tem uma dilatação muito grande. Então nós tivemos que fazer um grande estudo para absorver toda essa variação aqui. Inclusive do outro lado, foi o maior desafio. Nesses pontos aqui que a gente consegue ver um pouco embaixo, tinha um heliporto, e esse heliporto tinha uma rampa até ele. Isso dilatava muito. E aí, junto com o pessoal do silicone, a forma que nós descobrimos era aumentar a junta de silicone. Aqui atrás tem uma passarela, essa passarela também é toda fechada com um sistema unitizado. E aumentando essa junta de silicone, nós conseguimos absorver toda essa variação que tinha nesses pavimentos. Esses pavimentos estão todos soltos. Esse é o maior vão livre do mundo. Uma obra do Oscar Niemeyer. São 150 metros de vão livre. E até hoje não quebraram esse recorde. Essa é uma obra no Rio. O Centro Empresarial Mário Henrique Simons, também com sistema offset entre vãos. Quando eu falo offset entre vãos, são materiais distintos. Aqui, o granito está separado da nossa fachada. Ele não compõe na célula. Essa é uma obra de um aeroporto, o aeroporto de Montevidéu. Nós executamos elas também com sistema unitizado nos gateways. E a fachada principal, ela está num sistema Grid Sky. Mas esse sistema também facilitou muito o fechamento desses portões, os fingers. Foi muito rápido também para montar. Vocês podem notar a angulação. Isso aqui não é nada 90 graus. Essa linha aqui está reta e tem toda a angulação. E os quadros eram todos iguais, todos simétricos. Você define os seus pontos de apoio e a sua linha de produção, ela é muito rápida. Você fica repetindo, por isso que já tem o nome, né? Offset, uma cópia. Você copia infinitamente, o máximo que você puder, na verdade, o sistema. Essa é a obra da Petrobras, de Vitória. Essa obra também foi um grande desafio. Nós tínhamos células aí de 500 quilos. A empresa que executou foi a Tecnal. Uma empresa bem sofisticada, ela está bem estruturada com equipamentos mecânicos. Então o equipamento chegava com a célula até o ponto e conseguia colocar tudo com o joystick, sem precisar de trabalho braçal, estar levando o material para um lado para o outro. Porque células de 500 quilos não é todo dia que a gente encontra, né, no projeto. Esse é o TSE de Brasília. Essa curva aqui, nós não precisamos mexer nos perfis. O mesmo perfil que se tem aqui na parte plana é o mesmo perfil da parte curva. O sistema absorveu essa curva aqui. E sem infiltração, o melhor de tudo. O nosso desafio realmente nessa obra foi esse canto. Ele formou um bico bem agudo aqui nos cantos. E nós resolvemos esse canto com uma célula, com um bico, uma célula dupla que pegava os dois lados. Essa é a obra LWM, ela ainda está em execução. E essa é a maquete de como ela vai ficar. Quem for passar pela Berrini, ela vai conseguir ver essa obra. E um pedaço do nosso stand aqui da frente é um pedaço dessa obra. A Paulo Eduardo, que é a construtora, ela disponibilizou essa fachada curva para nós estarmos
apresentando aqui na feira para vocês. Então esse pedaço aqui, que está todo protegido com o material da Belmetal, é o material que vocês veem na frente. É um material espelhado e um material fosco. Esse é o Platino Tower, também é uma obra que já foi executada, já está 100% concluída. Sistema offset. Eles chegaram a fechar, em um período que tinham tudo pronto, 2 andares em um dia. Só içando esse material e jogando no lugar. É muito rápido. Essa é uma obra em Barueri. Mais uma também que foi uma mesclagem entre... Isso aqui é a fachada cortina. E essa é a fachada entre vãos. Essa pedra aqui ela está individual do sistema. E a união aqui no meio, vocês podem ver, é perfeita. Mais uma obra também que foi um sucesso. Subiu muito rápido essa obra. Esse é o The One, também uma obra aqui de São Paulo. Sistema misto. Fachada cortina e fachada entre vãos. Essa é a obra do Fecomércio. Ela ainda está em execução, um trecho dessa obra. Essa é uma obra em Santos. Nós também estamos executando junto com a Tecnal. A Tecnal é uma empresa, a empresa que fez o LWM, também está fazendo essa obra. Ela ainda está bem aqui embaixo, essa obra. Quem passar na orla ali em Santos, no canal 4 mais ou menos, consegue enxergar essa obra. Vai ser um diferencial ali para a região. E um dos nossos estádios, né, com o nosso material. Esse é o estádio de Brasília, Mané Garrincha. Está tendo toda a alteração no estádio. Também com o material da Belmetal. Esse é o estádio do Grêmio, em Porto Alegre. Tudo sistema unitizado. E esse material aqui, quem tiver a oportunidade de ir conhecer, vão ter uns brices verticais de vidro, que sai de dentro da nossa fachada. Essa é a fachada ventilada. Quem passa ali no shopping JK, no edifício JK ali, consegue enxergar aquele plano branco. É tudo sistema de fachada ventilada. Ali é um sistema só, fachada cortina até em cima, só que ele está misto com um sistema similar a esse aqui, que é um sistema onde nós temos essas juntas aqui abertas. Não tem nada aqui no meio de silicone, não tem nada. Justamente por isso, né, que tem esse nome de fachada ventilada. Aqui está o nosso sistema que compõe uma placa de cerâmica de 5 a 7 milímetros, dependendo do fornecedor. O nosso sistema de fixação dessas placas. Aqui um corte típico, onde a gente tem a aplicação. Nesse caso aqui nós temos uma aplicação que é um sistema parecido com o sistema stick. Ancoragem. Aí nós vamos ter a coluna e depois nós vamos ir com a folha presa com o painel de cerâmico. A gente pode notar aqui, ó, tem alguns grampos e ela com junta aberta. Esse é um caso que ainda tem que crescer bastante no nosso mercado, que é a fachada com o painel fotovoltaico. Esse material ele vai ser utilizado a própria energia para estar gerando energia para os ar-condicionado, para a própria iluminação do prédio. Mas tem um porém. Quando chega o inverno, tempo nublado, não vai ter energia. Mas enquanto isso, no verão, tem uma grande economia. O problema é o custo. Para repor esse custo demora muito tempo, 10 anos, e o pessoal não está muito disposto a arcar com esse custo. Aqui alguns exemplos, né, de fachada totalmente ventilada. Alguém tem pergunta a fazer? No caso dessa fachada ventilada, como que soluciona a entrada de água? Dependendo do sistema, a gente coloca o próprio perfil inclinado. Então, como ela é ventilada em cima e embaixo, a água vai entrar e ela vai descer pelo próprio perfil, como uma espécie de uma rampa. Outros casos, dificilmente, mas quando é um granito, a gente usa um shadow box. Para mesclar diferentes revestimentos. Então, por exemplo, que nem você falou, que tem o granito, que pode compor a fachada,
no próprio perfil. Aí o granito ele é fornecido pela empresa de granito ou Esses projetos de offset, normalmente eles vêm já com a exigência desse sistema pela construtora, pelo arquiteto, ou existe uma possibilidade de sugestão da indústria de esquadria? Como é que, na tua experiência, isso tem ocorrido? Normalmente assim, quando tem um consultor, o consultor ele define qual que é o melhor sistema. Hoje em dia, alguns grandes consultores, de cara eles colocam um sistema unitizado. Mas quando tem o arquiteto, que é o cliente final, a gente sugere bastante esse material. Isso depende de cada obra. Tem obra que não é viável fazer esse sistema. Uma obra pequena, 2, 3 pavimentos, vamos falar cerca de 1.000 a 2.000 metros quadrados, dependendo da situação. Não é viável pelo custo do equipamento. Ela é uma obra muito rápida, mas quando se tem um grande volume, ela pode atrapalhar se for uma obra pequena. Não adianta a gente querer sofisticar demais uma obra pequena quando não há necessidade. Agora, quando o arquiteto não tem a menor noção do que é o sistema unitizado ou o sistema stick, a gente vai a ele e a gente passa todas as informações, deixa a critério dele qual que é o melhor, dando todo esse suporte, né? A orientação sobre o prédio, o tamanho da obra é muito importante, porque o custo ferramental é muito caro. porque você está falando de sistema unitizado, eu não faço a menor putíssima ideia do que é. E nem desse sistema stick. Então eu queria que você me explicasse o que é um, o que é o outro. E uma outra pergunta. Em relação aos painéis solares, qual que é a diferença de custo de um sem ter a fotocélula e um com a fotocélula? E como que é feito o sistema de armazenagem desses painéis? Ele é translúcido também, que tem um monte de dúvida. E fazer a estocagem da energia, né? Que a gente vê muito em baterias. Como que faz essa ligação toda? É toda escondida dentro do perfil? É isso? O sistema stick, ele se compõe de colunas e travessas que a gente instala na obra, prepara toda a obra com o que a gente pode chamar de um esqueleto, e vem com quadros de vidro, com vidro colado, e coloca esse quadro e parafusa esse quadro nas colunas e travessas. Isso é dominado o sistema stick. Tem uma diferença, porque você vai ter que ter ou um balancim ou um andaime rodeando a obra para você executar esse trabalho. O que não é legal, você tem gente por fora da obra, no balancim ou no andaime. Isso não é legal. Acaba atrapalhando porque em algum ponto, pode interferir esse cara do lado de fora. Se você tem um andaime rodeando a obra, o engenheiro vai começar a querer tirar o andaime para fazer alguma coisa na parte de baixo. E o balancim também, ele vai querer fazer em cima. Isso acaba atrapalhando um pouco. Agora, o outro sistema unitizado, você não precisa de nenhum dos dois. Nós tínhamos ali um balancim, que nesse caso ele foi adaptado, na verdade, para ser preso no pavimento superior. E ele só está usando para colocar a célula que está atrás da viga. Somente. Você vai vir com uma célula, vai estar preparado um ponto de apoio na obra, você vem com a célula e vai encaixando essa célula no gancho. Essa é a diferença. Você não tem coluna, não tem travessa. Você tem um vão limpo. Aqui, ó, você pode notar, a fachada ela está vindo até aqui. E aqui você não tem nada, você só tem o ponto de apoio que deve estar em algum lugar por aqui. E as células, elas são montadas sem colunas, sem travessa. Você chega com uma célula inteira. Não precisa desse material de espera. Essa é a diferença. A questão da fotovoltaica, o custo é muito alto. Chega às vezes a ser 3, 4 vezes o custo do vidro. Nós temos também vidro fotovoltaico, que é muito mais caro.
Aqui são painéis, aqueles painéis que a gente vê em cima de casas, que também é o mesmo tipo de energia para esquentar a água do boiler. Mas nesse caso aqui ele vai transformar a energia do calor em a energia, não me recordo se é AC, DC, que vai ser a energia utilizada para aparelhos elétricos. E o armazenamento é por bateria, que também é muito caro, porque tem que substituir a bateria de algum tempo. A bateria tem um pequeno tempo de vida, visando o tempo da obra. A gente tem prédios comerciais aí que a gente espera que ele fique em um giro 50, 80 anos. Se você for considerar que em 3 anos você vai estar trocando bateria, é um custo muito alto. Esses painéis, eles são no prumo da fachada ou eles têm condições de ser inclinados? Porque para pegar a luz do sol, seria melhor que ele fosse não no prumo, né? Na verdade não. Ele pode ser plano, ele pode ser até espalhado, esse painel, pelos 4 cantos do prédio. Ele não necessariamente precisa ser inclinado. E normalmente a gente deixa ele plano para dar uma estética legal, com o alinhamento entre o vidro ou o outro componente que tem ao lado. Porque o que acontece? Se nós tivermos aqui esse painel sobressaindo, fica um elemento um pouco estranho. E com esse efeito visual de o prédio plano, fica melhor. Aqui nós temos a composição de vidro e ACM. Esse item aqui embaixo aqui é um ACM. Também a gente se preocupa muito com o alinhamento entre os componentes. Esse é um detalhe típico que nós até fornecemos para os fabricantes, que é o detalhe de montagem. Esse detalhe de montagem vai ter aqui ficou um pouco ruim pela própria foto aqui, mas aqui vai estar dizendo aonde que é cada altura. Isso aqui vai ajudar por quê? Porque na linha de produção o cara vai cortar e vai separar o material de lado. Com esse detalhe aqui, ele vai ter a célula com tipo, e essa célula tipo aqui ele vai ter inúmeras células. Vou chutar um número aí de 200 células. E essas células ele sabe que cada tamanho de perfil se compõe a ela. Os componentes, a gente fornece todo esse material técnico. Esse aqui era o tipo do brise utilizado naquela obra de Brasília. É um elemento que está ligado à nossa célula. É um braço, né, que nem a gente vê aqui, ó. E o brise paralelo à fachada. Aqui, que nem eu tinha falado no começo, nós temos vários tipos de brise. Esse aqui é um brise triangular, foi utilizado na obra da Petrobras. Ele está dimensionado para uma pessoa andar aqui em cima, no caso de uma limpeza, e passar também entre os brises. Nós fizemos o teste nesse brise, ele tinha um ponto de apoio de um ao outro de 3,5 metros, e ele aguentou 1 tonelada até deformar 2 milímetros. Então ele está bem dimensionado para aguentar uma pessoa. Aqui está a foto do teste que nós fizemos. Nós montamos um trecho da fachada para executar o teste. E aqui ele instalado, onde nós temos aqui um vão para passar uma pessoa. Uma dessas células do canto normalmente ela abre, está previsto para isso. E a pessoa pode caminhar em cima desse brise e passar entre ele também. Isso com cinto de segurança, viu? Aqui é um sistema de veneziana de um shaft, nesse caso aqui. Então tem toda a exaustão do prédio no mesmo sistema unitizado. Aqui são células e o alinhamento, que é uma grande preocupação nossa. Aqui um caso de uma ancoragem numa estrutura metálica. Nós ancoramos uma ancoragem de aço, numa ancoragem de aço presa no tubo metálico com solda, que também serviu para o nosso sistema. E aqui o legal, né, essa obra é aquele finger do aeroporto do Uruguai. Lá é muito frio, então vidro duplo para quebrar um pouco da temperatura e guardar, né, a temperatura quente para o lado de dentro. Esse sistema também utiliza um vidro duplo e aqui com persiana orientável.
Essa persiana aqui vai ter o mecanismo aqui do lado e ele orienta essa persiana. Essa persiana aqui ela foi utilizada na obra do Centro Administrativo de Minas Gerais e eram também painéis muito pesados. Aqui está um caso um pouquinho complicado, que é a fachada inclinada. A nossa fachada inclinada aqui, nós desenvolvemos uma ferramenta para continuar como se fosse uma fachada reta. E aqui a gente vai ter uma fixação auxiliar. Como essa laje vai dilatar e está presa com todo o sistema, ela pode dilatar com o sistema junto aqui. A de cima a mesma coisa. Cada uma vai acompanhar o seu painel. Esse é um sistema com um vidro blindado. Isso aqui era a sala do governador do Centro Administrativo de Minas Gerais. Então todo o canto onde não tinha o vidro duplo foi reforçado com perfil de aço para, no caso de algum atentado, alguma coisa do tipo, segurar o projétil. Aqui é o nosso sistema, né, com vidro colado, que permite ter uma porta, que é igual ao nosso sistema que nós temos aí na frente do stand. A porta, quem olhar de longe, minimiza o efeito de porta com fachada. Ela vai ter um degrau para quem reparar de verdade, mas de longe acaba diminuindo bastante, porque como o nosso vidro é colado, nós não vamos ter perfis com toda essa massa aqui aparecendo, nós só vamos ter a junta. Isso minimiza e muito. A gente tenta deixar isso aqui alinhado o máximo com o vão da fachada. Aqui são alguns casos típicos, né, de montagem, onde o pessoal está aplicando bastante com a aranha, que ela vai levar o quadro para o seu lugar. Essa aranha ela pode tanto ter uma ventosa, quanto ela pode ter só o gancho, dependendo da situação. Aqui já é uma coisa bem mais sofisticada, né? O pessoal tem um balancinho com uma articulação para poder se movimentar nessa obra. E esse é o material mais usual hoje em dia. Usual porque é uma coisa pronta, funciona muito bem e muito rápido. Ele atende, em geral, qualquer tipo de obra, porque para ele não atender, teria que ter uma célula de umas 2 toneladas. E isso, a gente ainda não alcançou essa célula. A nossa maior célula até hoje, de recorde, tinha 800 quilos. E ele deu conta do recado. Nós vamos falar um pouco agora de como obter, né, a vantagem desse sistema. No sistema da arquitetura, que é justamente com as questões das linhas verticais e horizontais desse sistema, principalmente horizontais. Isso depende muito da forma de fixação dos insertos metálicos. Aqui a gente vai definir essa linha, que é o que vai definir o sistema em geral. Definindo uma linha, já definiu todo o sistema. Nós tivemos um painel de 3,50 metros, isso vai valer para todo o prédio, para acelerar ao máximo a logística. Essa é a intenção do sistema. Nós fazemos uma célula como modelo, essa célula foi aprovada, faz todo o prédio igual. Isso facilita muito o nosso sistema. Coisas que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso sistema, né? O Fire Stop. Quando chega o Fire Stop, ele vai estar nesse ponto aqui. Talvez mais para frente vai aparecer um detalhe com ele. E quando chega o Fire Stop, todo mundo quer saber de quem que é o custo do Fire Stop. Então no projeto inicial já sai com o Fire Stop. O fogo nunca vai chegar acima, como o bombeiro quer, né, nos primeiros 15 minutos. E aqui estão algumas obras executadas com o nosso sistema. Nós vamos mostrar um vídeo agora, onde nós temos a colocação, e vai te esclarecer bastante a diferença do sistema. Nesse caso, a célula já está posicionada no local.
Esse é o típico caso da nossa instalação. Paulo, dá um pause, por favor. Dá um play. Deixa no meio do vídeo ele parado. Volta um pouco. Volta mais. Volta bem mais. Deixa ele rolar um pouquinho. Quando eu pedir para parar, você para. Pode parar. Aqui nesse caso, a gente vai ver aqui, ó, a união do ACM, como é numa frente de uma viga, não importa que vai ficar rústico. A união entre o vidro e o ACM. Nós temos perfis aqui para separar todas essas uniões. E aqui estão os pontos de apoio para receber a fachada. Ela só é ancorada somente em cima, porque embaixo ela só está encaixada, alinhada uma célula com a outra. O único ponto de apoio que resolve o peso está sempre nos inserts. Dúvidas? Boa noite a todos. Meu nome é Rony, trabalho na empresa Alfa Metalúrgico, Fortaleza. Ronaldo, a dúvida é, quando a célula quebra um vidro por acidente, como é que é feito o procedimento de reposição desse vidro, a troca do vidro? Num sistema fixo, que a gente ainda tem a situação, né, complementando, se for um maxinar, a gente arranca a folha, leva para a fábrica e troca. Num sistema fixo, a gente ainda tem que sofrer um pouquinho com balancim, tem que fazer toda a limpeza do quadro, tirar todo o silicone, e a gente coloca, tem a cantoneirinha de apoio embaixo, prende o vidro, né, apoia ele como uma base de referência, e usa presilha, normalmente uma barra chata com espuma de poliuretano para não ter atrito entre o vidro e o metal, e prende no vão entre o vidro e outro, no local. E após essa fixação mecânica, a gente passa o silicone. Depois que curou, aí é silicone comum com bisnaga normalmente. Aí depois, após a cura, a gente tira a presilha e tampa o furo que ficou. É montado o balancim posteriormente para fazer essa troca, é isso? Nós já tivemos os dois casos, tanto com balancim, e como o pessoal com a cadeirinha. Não precisou do balancim. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Vocês estão esclarecidos entre a diferença entre unitizado e stick? Bom, essa foi a nossa apresentação. Agradeço bastante aí a presença de vocês. Espero ter colaborado aí para o conhecimento de vocês.